Oi, pessoal. Para dar continuidade ao assunto que a gente estava falando no vídeo anterior, a gente precisa entender algumas coisinhas sobre inscrição e circunscrição de polígonos regulares, que é o que a gente vai ver aqui. O primeiro caso que a gente vai analisar é o caso da relíquia da morte. Então, o que aconteceu? Dumbledore falou para o Harry Potter que o triângulo que compõe a relíquia da morte, ele, na verdade, é um triângulo equilátero. Então, Harry Potter gostaria de saber qual é o tamanho dessa circunferência que circunscreve esse nosso triângulo equilátero. E é isso que a gente precisa analisar. Bom, se a gente traçar algumas retas nesse triângulo equilátero, a gente consegue perceber que, na verdade, esses segmentos, eles representam a altura do triângulo equilátero, a mediana, a mediatriz e a bissetriz. Por quê? Bom, esse lado BP, a gente sabe que ele é a altura do nosso triângulo equilátero de base AC. Da mesma forma, se a gente analisar aqui, esse lado AR também é a altura do meu triângulo equilátero de base BC. E da mesma forma, esse lado QC, ele também é a altura do meu triângulo equilátero de base BA. Então, todas essas retas, elas representam a altura desse meu triângulo equilátero. E aqui, a gente pode ver que, como ela é a bissetriz, ela corta esse ângulo do meu triângulo equilátero em dois. Então, ele também é 30 graus, tá? Da mesma forma, se a gente sabe que esse lado aqui é H, e esse lado aqui do meu triângulo, eu vou chamar ele de L, essa reta aqui, ela é justamente, ela marca aqui o meu ponto médio do triângulo. Então, esse lado é igual a esse, que significa que é L dividido por 2. Se o lado AP é L sobre 2, o lado AB é L e o lado BP é H, isso significa que esse triângulo APB, ele é semelhante ao meu triângulo CPB, que é esse aqui do lado, que também tem como lado L e também tem esse outro lado como L sobre 2 e também tem essa altura H, tá? A mesma coisa vale conforme eu for virando, rotacionando esse meu triângulo, tá? Então, esse aqui também é semelhante desse. E esse aqui também é semelhante desse triângulo aqui, tá? Uma outra coisa que a gente precisa perceber, vou apagar aqui rapidinho, é que esse centro O, que é o centro da minha circunferência circunscrita no triângulo, ele é ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro, tá? Se vocês não lembram muito bem de todas essas propriedades do triângulo equilátero, eu sugeriria que vocês revisassem isso, que vocês viram no ensino fundamental, e fizessem a atividade da aula passada, que falava justamente sobre esses pontos e esses segmentos de reta que traçam dentro do triângulo equilátero, que você consegue encontrar, tá? De qualquer forma, o que eu queria mostrar aqui para vocês é que se isso aqui é o meu centro da circunferência e representa todos esses pontos aqui dentro do meu triângulo equilátero, o que eu posso encontrar a partir disso? Bom, primeiro vamos traçar esse segmento de reta aqui embaixo, e como vocês podem ver, ele equivale ao raio
da minha circunferência, certo? E a gente vai chamar ele de apótema. O que é uma apótema? Apótema, ele é justamente o segmento que liga o centro do seu polígono até um dos lados dele, tá? Então, isso aqui, ó, que eu vou traçar, ele também é a minha apótema, e que coincide com o meu raio. E isso aqui também é a minha apótema, que também coincide com o meu raio, tá? Então, vou apagar essa parte aqui. Como a gente viu no slide anterior, que esse centro aqui, esse ponto central, ele representa o baricentro do meu triângulo equilátero, e a gente sabe que essa parte de baixo, que a gente chamou de apótema, é justamente o meu R. Então, pela relação do baricentro, a gente sabe que isso aqui seria 2R. E justamente, se eu traçar esses dois segmentos aqui, eu vou encontrar 2 vezes o meu raio. Então, é exatamente isso, tá? Se eu tenho tudo isso daqui, deixa eu apagar isso aqui, como sendo a altura do meu triângulo equilátero, isso significa que a altura desse triângulo vai ser igual a 3R. Tudo bem? Beleza. A gente falou também que esses segmentos de retas que a gente traçou, eles são a bissetriz desse meu triângulo equilátero, o que significa que eu divido o meu ângulo de 60 graus de cada um desses vértices do meu triângulo equilátero em 2 partes de 30 graus, tá? E se eu faço isso, vocês concordam comigo que fica fácil de descobrir qual é esse ângulo aqui do meu triângulo? Porque se eu somar esse com esse aqui, eu tenho 60 graus. Menos 180, eu vou achar justamente um ângulo de 120 graus. Então, esses ângulos internos desses segmentos traçados que cruzam esse centro, eles formam justamente um ângulo de 120 graus. E o que isso quer dizer? O que importa isso, né? E o que isso quer dizer? O que importa, né? Bom, se eu tenho aqui que esse ângulo é 120 graus, esse ângulo é 120 graus e esse ângulo é 120 graus, se eu somar esses 3 ângulos, eu vou chegar em 360 graus, que é justamente quando eu traço uma circunferência, o meu ponto central dessa circunferência tem ângulo 360 graus, certo? Como eu tenho essa circunferência circunscrita num triângulo equilátero, se eu dividir esse ângulo central da circunferência, que a gente viu, que é 360 graus, por 3, que seria o número de lados desse triângulo, eu vou chegar na relação de 120 graus, que é exatamente esse ângulo aqui, tá? Então, é essa relação que a gente consegue encontrar do ponto central, tanto do meu círculo quanto do meu triângulo, tá bom? Agora, vamos ver um próximo caso. O segundo caso que a gente vai analisar é o caso dos potes da minha mãe. Legal! Bem louco! Empolgante! Bom, o que os potes da minha mãe têm a ver com isso? A minha mãe, ela tem potes redondos, potes quadrados e potes triangulares. E esses potes redondos, eles são todos maiores do que os potes quadrados e os potes triangulares. E ela quer justamente guardar esses potes triangulares e quadrados dentro desses potes redondos. Só que ela quer saber qual é o tamanho máximo desse pote triangular e quadrado que ela consegue guardar dentro desse pote redondo. Então, a gente vai analisar primeiro para os potes triangulares, tá?
fazer a mesma análise que a gente fez para a relíquia da morte. Bom, então aqui, para o meu triângulo que está inscrito nessa circunferência, eu sei que esse segmento de reta, ele é justamente o raio da minha circunferência, certo? Eu vou traçar aqui, da mesma forma que a gente fez para a relíquia da morte, todos os segmentos que a gente pode traçar para o triângulo equilátero, que formam justamente aquilo que a gente discutiu, de ser a mediana, a altura desse ponto central ser ortocentro, baricentro, incentro e por aí vai, tá? Aqui serve a mesma lógica, porque a gente está falando justamente de um triângulo equilátero, tá? Então, bom, se eu tenho aqui esse lado aqui como R, porque ele é justamente o raio da minha circunferência, eu sei que isso aqui, ele também é o meu lado R, certo? Então, como eu sei que esse ponto O, ele é justamente o baricentro do meu triângulo equilátero, eu sei que a relação dessa reta para essa reta superior é 2 para 1. Isso aqui é R, eu sei que aqui embaixo eu tenho R sobre 2, tá? E, da mesma forma, eu sei que esse segmento aqui, eu vou chamar esse ponto de P, esse segmento de reta BP, ele é justamente a minha mediana. Então, esses dois lados aqui são iguais. E se o lado do meu triângulo equilátero, eu vou chamar ele de L, isso aqui é L sobre 2, isso aqui é L sobre 2. Mais uma vez, aqui, sendo o centro do meu polígono regular, que é o triângulo, traçando esse segmento até um lado desse triângulo, eu acho quem? Eu acho a minha apótema. Então, esse lado aqui, ele é a minha apótema, que é o meu raio sobre 2. Então, eu sei que a apótema desse triângulo equilátero, ele é justamente o raio da circunferência dividido por 2, tá? Beleza. Então, se eu sei que esse ângulo aqui, porque esse segmento de reta BP é a minha altura, ele é um ângulo reto, isso aqui é um triângulo retângulo, e eu consigo, justamente através do Teorema de Pitágoras, estabelecer a relação métrica entre o meu lado L do triângulo equilátero e o meu raio R da minha circunferência, tá bom? Beleza. Aqui do lado, o que eu queria mostrar? Como eu tenho o triângulo inscrito, e eu sei que esse centro aqui é o centro do meu triângulo e da minha circunferência, então eu sei que o centro da minha circunferência tem um ângulo de 360 graus. Se eu dividir pelo número de lados do meu polígono, que é o triângulo que é 3, eu vou achar 120 graus, que é exatamente esse ângulo e esse ângulo e esse ângulo que compõem o ângulo dos segmentos que cruzam o centro do meu triângulo, tá bom? Então, mais uma vez, eu achei essa relação também para o triângulo inscrito, não só para o triângulo circunscrito, tá bom? Agora, vamos ver para o quadrado. O quadrado é um pouquinho mais simples, tá? Vamos pensar no meu quadrado que eu estou guardando dentro do meu potinho redondo lá da minha mãe, tá? Então, se a gente colocar aqui a figura do quadrado inscrito nessa circunferência, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que esse lado aqui, ele é o meu R da circunferência, tá? E esse lado aqui, ele também é o meu R. E a gente sabe que tudo isso aqui é justamente a diagonal do meu quadrado, que vai ser igual a 2R. Tudo bem? Então,
Se eu tenho que a diagonal do meu quadrado é igual a 2R desse lado, eu sei também que desse outro lado, eu também vou encontrar uma diagonal igual a 2R, tá? Mais uma vez, eu sei que o lado do meu quadrado é L e que o raio da minha circunferência é R. Se eu sei que isso é R, isso aqui também é R, isso aqui é L, e eu sei que essa reta aqui, ela é justamente uma bissetriz do meu quadrado e corta esse ângulo que é reto em dois iguais, que fica 45 graus para cada lado, e aqui a mesma coisa, eu consigo dizer que esse ângulo aqui do meu triângulo, ele é 90 graus, fazendo a diferença de 180, tá? E se ele é 180 graus, eu tenho R desse lado, R desse outro lado, L aqui, eu consigo mais uma vez encontrar a relação do lado do meu quadrado com o raio da minha circunferência, tá? Aqui, só para mostrar para vocês, a mesma coisa do ângulo que a gente discutiu. Então, pensando que o ângulo central de uma circunferência é 360, se eu dividir pelo número de lados do meu polígono que está inscrito nessa circunferência, que no caso é o quadrado, que tem lado 4, eu vou chegar em 90 graus. Que é exatamente esse ângulo aqui, de dentro da minha figura. Tá bom? Então, a partir daí, vocês conseguem estabelecer todas as relações entre o quadrado inscrito e a circunferência. Agora, a gente vai ver um último exemplo. O último caso que a gente vai analisar é o caso da caixa da pizza. Queria fazer um pedido. Uma pizza, senhor? Isso, é uma pizza. É uma pizza que o senhor quer? É uma pizza que eu vou querer. Eu vou querer uma pizza família, metade calabresa, metade marguerita, com uma borda de catupiry. Pode ser? Aham. Bom, eu tenho um restaurante que vende pizza, que faz delivery de pizza. E eu comprei, na verdade, porque eu sou muito afobada, eu comprei 1000 caixas de pizza. E todas elas têm o mesmo tamanho e elas são quadradas, que nem nessa imagem, vocês podem ver. O que acontece? Eu não posso fazer uma pizza que seja maior do que essa caixa, porque eu já comprei 1000 e eu não posso substituir por outra. Então, eu preciso saber o tamanho máximo da pizza que eu vou fazer para caber dentro dessa caixa. E para isso, eu preciso estabelecer novamente uma relação entre o tamanho da caixa e a pizza que tem um formato circular que vai estar dentro dessa caixa. Então, vamos lá. Considerando que a minha pizza tenha um formato circular e que a minha caixa tem um formato quadrado, a gente consegue analisar o quê? Eu vou chamar o lado do meu quadrado de L e vou chamar o raio da minha circunferência de R, tá? Então, se eu tenho essas duas informações das duas figuras que eu estou trabalhando, esse lado R, a gente pode dizer que ele é quem? A minha apótema. Por quê? Ele é justamente o segmento traçado do centro do meu polígono regular, que é o quadrado, até um dos seus lados. Então, isso aqui, além de raio, ele também é apótema. Tá? Beleza? Então, aqui é ainda mais fácil do que no outro exemplo. Por quê? Se eu sei que essa é minha apótema, se eu sei que essa reta aqui, ela corta, ela é justamente a mediana do meu quadrado, então ela corta esse lado em dois lados iguais. E se eu sei que aqui eu tenho dois raios e aqui tudo eu sei que é igual a L, eu consigo justamente estabelecer a relação métrica entre o lado do meu quadrado e o raio da minha circunferência, tranquilamente. Só para reforçar, vou apagar aqui.
Aqui, mais uma vez, eu sei que por ser um quadrado, ele tem ângulos de 90 graus, tá? Aqui, por ser justamente a minha mediana, eu também tenho ângulos de 90 graus. E aqui eu também tenho. E assim por diante. Eu sei que o ângulo central da minha circunferência, que é 360, se eu dividir pelo número de lados do meu polígono regular, que é 4, eu vou chegar em 90 graus, que é justamente esse ângulo aqui, interno das retas, dos segmentos de retas que cruzam o centro da circunferência e do quadrado, tá bom? A partir disso, vocês conseguem estabelecer já todas as relações métricas entre as circunferências e os quadrados e triângulos inscritos e circunscritos, tá bom? E aí, a seguir, vocês vão ter que fazer um teste, em que vocês vão ter que seguir os passinhos e tentar chegar em algumas lógicas ali de uma coisa e outra, tá bom? Espero que tenham gostado e é isso, a gente se vê logo mais. Obrigada.